A Ju também tá aí. Oi, Júlia. Show, como é que você tá? Vamos lá então, pessoal. Quase, quase. Vamos lá, vai conseguir, vai conseguir. Então, o que eu preparei para a aula de hoje de vocês, tá? Eu vou estar fazendo uma revisão bem bacana com vocês de bio, também abordando um pouquinho de química com vocês, certo? Lembrando, pessoal, que esse assunto aí de bioquímica e citologia tem que estar na ponta da língua, ou no caso da ponta da caneta, né? Tá já, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar? Oi, Júlia. Oi, Juliane. Tudo bom? Como é que vocês estão? É a Júlia e a Juliane. Então, gente, vamos lá. Todos conseguem ver minha tela tranquilamente, né? Eu vou tentar, vou ver se eu abro aqui pelo celular também, e aí qualquer coisa eu vou aceitando a galera que vai pedindo. Que eu vou estar olhando pelos slides, né? Cadê? Vai ficar acessando pelo celular aqui. Show, galerinha. Então, vamos lá. Todos conseguem ver a tela numa boa? Sim, professor, porque eu tô conseguindo ver no celular aqui. Não é possível que vocês não estão vendo. Tá, galerinha, então vamos lá. Valeu, Matheusão. Obrigado, gente. Obrigado. Vocês são massa. Então vamos lá, gente. Para estar entendendo toda essa questão da citologia, vale a pena vocês estarem com uma boa base bioquímica, tá certo? Então a aula hoje ela vai ser um pouco mais conteudista. Eu quero que vocês aproveitem essa aula para estar tirando dúvida, para estar participando. Vira e mexe, eu vou ficar mandando mensagem para vocês, mandando mensagem, ó, falando aqui com vocês para ver se vocês respondem o chat. Já é? Então vamos lá. Vou deixar o celular aqui do lado e eu vou ensinar outra coisa. Então, assim, pessoal, quando a gente fala de bioquímica, o que eu quero que vocês entendam, tá? A gente vai estar mexendo com parte da química que é viva e parte que não é viva, certo? Vamos lembrar do negócio. Dos elementos químicos que existem, eles podem se combinar de várias formas e formar moléculas, certo? Então, os átomos, ou seja, os elementos, eles vão se misturar para formar moléculas, certo? Como esses átomos eles vão estar se misturando ali entre eles? Por meio de ligações. Então, esses átomos eles vão estar se ligando por meio de ligações, certo? Formando moléculas, e essas moléculas vão estar interagindo com elas mesmas e também com o meio, certo? Dessas moléculas, vocês têm que entender que essas moléculas existem moléculas que são orgânicas e tem moléculas que são inorgânicas. Quando a gente fala de bioquímica, a maior parte das moléculas são moléculas que são orgânicas mesmo, tá certo? Então, olha só. Quais são as principais moléculas orgânicas, pessoal? É o famoso CHOMPS, certo? É o famoso CHOMPS, ou seja, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Esses são os principais elementos que constituem moléculas orgânicas. Show? Então, olha só. Quando a gente pensa em percentagem, né? Vale lembrar que as moléculas orgânicas ela têm ali 75% de oxigênio, né? Dependendo dessas. Isso mais em células, né? Então você imagina, você pega uma célula, certo? Qualquer uma célula. Essa célula tem. Por que o que justificaria? Vamos lá, pessoal. Primeiras perguntas aí. O que justificaria, Larinha? Fala para mim, Larinha. O que justificaria aqui ser 65% pensando em percentual de elementos dentro de uma célula? O que justificaria um valor desse? Por que oxigênio? Alguém tem um chute? Não? Talvez, professor, por causa da respiração celular? Sim, muito bem. Talvez também pela água, alguém falou ali, ó, legal, legal. Será que é água, professor? Pode ser também. Tem a ver, pô. Respiração celular, água, certo? E aí, o segundo átomo mais prevalente ali vai ser o quê? O carbono, né? Carbono não. E aí sim, galera, lembrem, o carbono, ele é o pai, né? Ele é o pai da orgânica, beleza? Não se esqueçam disso. Vamos lá. E aí, pensando em partes, pessoal, vamos lá. Parte desses elementos aqui, né? Vamos lembrar. Quem falou água, mandou muito bem. A água, pessoal, ela vai constituir ali, né?
em média, nos seres vivos, de 65% a 85%. Então, é muita água, certo? Lembre, pessoal, que água é sinônimo de quê? De vida, certo? Não se esqueçam disso. Tanto que a vida, ela começa pela água e depois vai se separando. Olha que legal. Vocês sabem as briófitas, né? Imaginem as briófitas. As briófitas, elas são animais, elas são plantas, né? Que elas dependem de água, por exemplo, para se reproduzir. Então, olha que bacana. Então, as briófitas, elas precisam de água para se reproduzir. E no caso das pteridófitas, né? Qual foi a evolução de uma briófita para uma pteridófita? A gente evolui ali no sentido de construir vasos condutores de seiva, ou seja, eu vou conduzir essa água pelo meu corpo para conseguir hidratar ele todo. Então, pessoal, a água ela é importante porque ela precisa estar dentro de todas as células, tá? Então, como a briófita ela não tem vaso, ela tem que fazer uma condução, por isso que ela fica pequena, entendeu? Então, as briófitas elas são pequenininhas justamente por quê? Porque elas não têm vasos condutores, então ela precisa carregar essa água para todas as células, e aí para fazer isso ela acaba reduzindo também para conseguir atender toda a planta, certo? Então vamos primeiro falar da parte inorgânica, e depois a gente vai estar falando da parte orgânica, que é uma parte bem maior, tá? Pensando na parte inorgânica, pessoal, o que vocês têm que lembrar? Da água, tá? Sobre a água, pessoal, o que vocês têm que estar sabendo da água? Vamos lá. A água, galera, ela é polar, tá? Todo mundo tem que estar sabendo disso. Então a água é polar. E aí, galera, qual que é o outro nome que eu tenho para polar? Qual outro nome que eu tenho para isso? Alguém fala pro tio. Oi, Gi, tudo bom? Gi, fala para mim depois aí. Qual é o outro nome para polar? A gente pode chamar polar de quê? Hidrofílico, não posso? Além de hidrofílico, eu posso chamar também de quê? Lipofóbico. Muito bem. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, é a molécula mais abundante aqui na Terra, tá? Ela vai estar constituindo também a maior parte do corpo de vários seres vivos, certo? E aí, olha só. É uma molécula polar. Essa molécula também, o que vocês precisam lembrar? Ela é polar porque ela forma um ângulo, pessoal, que dessa forma os hidrogênios ficam mais embaixo e o oxigênio junto com sua nuvem eletrônica. Repito, vamos lá. Eu posso falar que a água tem uma polaridade, ou seja, ela é polar, certo? Fala, Genilson, só ouro, meu bom, como é que você tá? Tudo certinho? Fazendo a revisãozinha aqui de bioquímica e citologia. Então, pessoal, a água, ela vai fazer ela entorta, ou seja, ela tem uma geometria angular, certo? E aí, por isso, ela vai formar um polo negativo e um polo positivo, ou seja, a água é polar. Os outros nomes para polar, pessoal, é o quê? Hidrofílico, ou seja, tem uma filia com a água. Então, tudo que for polar, pessoal, eu posso chamar de hidrofílico. Anota aí, Matheusão, ó. Hidrofílico. Ou, né, vocês sabem, pessoal, que se não é polar, ela é apolar, né? Apolar, pessoal, por exemplo, o óleo. O óleo não se mistura na água, então ele é apolar, certo? Apolar, o óleo. Então, quando a gente fala que o elemento, a molécula, no caso, ela é apolar, quer dizer o quê? Quer dizer que ela é o quê? Lipofílica e hidrofóbica. Então, é o contrário do polar, entendeu? Ela vai ter uma filia com lipídios, ou seja, com gordura, com óleos, e vai ter uma repulsão por água. Por isso que é uma fobia. Tá? E aí, pessoal, não é à toa que chamam a água de solvente universal. Lembrando que você só pode usar água como solvente quando a gente... A aula está sendo gravada, viu, pessoal? Não esquenta não. A gente vai usar água como solvente claramente quando a gente tiver ali como soluto compostos polares, como está escrito aqui, tá? E aí, pessoal, a água ela serve para várias coisas. Então, a primeira coisa que serve é o quê? Ela é um solvente universal, porque ela é polar. Então, qualquer coisa polar dilui em água. O que não dilui em água, ou seja, não dissolve em água, é o quê? Compostos apolares, tá? Outra importância da água, pessoal. A água ela é capaz de fazer o quê? Hidrólise. A gente vai estar falando já com vocês da questão da proteína. Então, como é que uma proteína é formada? A proteína é formada por meio de desidratações de vários aminoácidos que vão estar se enfileirando ali, formando um peptídeo, e esse peptídeo forma uma proteína, certo? Então, a água, pessoal, como ela
imagina o seguinte, ó. Para formar um aminoácido, eu preciso desidratar ele. E aí forma a ligação. Então, se eu desidrato, pessoal, a gente forma ligações. Eu quero que vocês tenham isso em mente. Então, se você faz uma desidratação, certo? Você acaba por forçar uma ligação. E aí, se você joga a água de volta, a água ela vai quebrar aquela ligação que foi feita. Entende? Por isso que a gente chama isso de hidrólise. Certo? Então, por exemplo, quando vocês estão fazendo... Todo mundo almoçou aí e tal. Aí vocês foram comer uma proteína, né? Uma carne, um ovo, alguma coisa, né? E aí essa proteína do ovo, da carne que vocês estão consumindo, ela vai ser degradada lá no seu estômago, certo? E as enzimas do estômago, junto com a água, vai fazer essa hidrólise acontecer, entendeu? Então a água ela vai bater ali na proteína e vai forçar essas hidrólises. Quer ver o jeito mais prático e delicioso de fazer isso é como? Churrasco. Então no churrasco é uma experiência boa porque a gente vê isso na prática, porque no churrasco a gente come muita carne, e também, por muitas vezes, a gente esquece de tomar água e no final do dia a gente tá morrendo de sede, não é? Já perceberam que depois que a gente come muita carne assim, a gente toma água e continua parecendo que tá com sede? Por que isso acontece? Porque para quebrar aquela quantidade de proteínas, a gente precisa de muita água para fazer hidrólise, entendeu? E aí essa reação vai ser catalisada pelas as peptidases, né? Então, outra coisa também, pessoal, a água, ela é um ótimo regulador térmico, tá? Então, assim, ela acaba por tentar manter ali a temperatura do seu corpo em forma geral, né? Então, assim, o seu sangue, pessoal, ele é quentinho, tá? Já tomaram uma pancada, assim, e aí fica, tipo, inchado, que no caso é um edema, né? Já viram um machucado, inchado? Quando tá inchado, assim, você bateu, ficou inchado. Já tocaram, assim, já viram que fica mais quente na região que tá inchado? Por que fica mais quente? Porque naquela região a gente tem um fluxo maior de sangue, entendeu? Então, você imagina, ó, bateu ali, ó, ficou inchado. Aquele inchado ali é porque tá fluindo mais sangue. E o sangue é feito de água, pessoal. Então imagina que ele é como se fosse uma água mesmo. Muito doido, professor. E o que mais? Galera, a gente também pode regular a temperatura por meio da água como? Se eu pegar e saio correndo... Eu levanto aqui agora e vou correr 10 quilômetros, sem parar. Eu vou suar, não vou, galera? Por que eu vou acabar suando? Quando a gente está praticando o exercício físico ali, a gente acaba por aumentar a agitação das nossas células, certo? E o aumento dessa agitação faz com que nosso corpo superaqueça. E se você aquecer demais, vocês acabam por o quê? Desnaturando as proteínas. Entendeu? Então, como é que a gente faz para a gente não desnaturar a proteína e manter a temperatura legal? A gente soa, a gente transpira. Entendeu? Outra coisa também que é importante, pessoal, a água, como ela é polar, tudo que conseguir diluir nela, ela vai conseguir transportar por meio dela. Então, por exemplo, o nosso sangue, ele tem gases que são transportados pelo sangue, né? Devido à água. Vocês sabem, né, pessoal, que a água, ela consegue... Você consegue diluir um gás numa água, né? Sério, professor? Como assim? Imagina o refrigerante, né? Coca-Cola, um Guaranazinho, um Dolly. Refrigerante é nada mais nada menos que isso, né, pessoal? É um líquido, ele tem água, e aí a gente vai colocar o quê? Gás carbônico. Como é que a gente faz, pessoal? Só por curiosidade, quem é que sabe? Como é que eu faço para diluir um gás num líquido? O que eu preciso? Quem é que sabe disso? O que eu preciso para isso acontecer? Bora, galera! Que isso? Ninguém sabe. Ó, a garrafa de... Pensa no refrigerante. Mateusão, se o refrigerante tá quente, meu brother, é uma boa abrir? É legal? Chacoalhar e abrir ele? O que vai acontecer? Vai vazar tudo, não vai? Aí a mãe de vocês vai brigar falando que vai acabar o gás. Exatamente. Então, olha só, primeiro fator, agitação, tá? Então, se você agitar demais, o gás vaza. Ou seja, se você agitar pouco, o gás fica. E isso acontece, pessoal, pela temperatura, porque a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Então, por exemplo, quando o refrigerante está quentão, Matheus, imagina, acabou de tirar aquela parte do mercado que não tem nem congelador, quando vai no atacadão, né? Tá ligado? E aí você pegou o refrigerante, pá. E aí, se você abrir ele quente, por que o gás vai escapar todo? Porque quando está quente, as moléculas estão mais agitadas. Então, quando você abre a tampa, elas escapam. Agora, quando está gelado, pessoal, as moléculas estão mais calmas, né? Ou seja, elas agitam menos. E aí, numa dessas, o que acontece? Se está agitando menos, elas ficam mais quietinhas ali. Além disso, pessoal, esse processo de diluir um gás numa água, a gente precisa fazer isso com altas pressões. Então, você precisa de pressão. Isso, exatamente.
Então, como a Nath falou, quanto maior for essa agitação das moléculas, né, ou seja, quanto maior a energia cinética dessas moléculas, maior é a sua temperatura. E, consequentemente, quanto menor for essa agitação, menor é essa temperatura. Tá? Okay? E aí, pessoal, como eu estava falando para vocês, altas pressões também ajudam esse gás ficar diluído ali. Né? Outra coisa também que faz esse gás ficar diluído é o esquema como ele é preso. Porque, assim, imagina, ó, no nosso sangue, certo? Os gases, eles não escapam porque eles estão meio que dentro de um tubo, né? Então, vai ficar, tem uma pressão ali, né? Vocês já viram, né? Já mediram a pressão de vocês. Então, os vasos sanguíneos, eles têm pressão também. Então, eles ajudam a manter esse gás preso ali, né? Mesmo com a temperatura alta. Show? Então, lembrar, pessoal, que a água, por ser polar, ela pode diluir coisas nela e carregar, né? Bem interessante. E aí, até o exemplo que eu estava dando para vocês, a seiva da planta, né? A planta, quando ela desenvolve a seiva, né? Ela consegue conduzir água e nutrientes para mais locais da planta e a planta começa a crescer mais. Por isso que o musgo é pequenininho e a samambaia já é maior do que o musgo, né? A samambaia é maior, bem maior, né? Outra coisa também que a gente pode utilizar a água, pessoal, é para lubrificar algumas articulações, né? Que é o líquido sinovial. A gente também lubrifica o olho, né? Que são as lágrimas. Tá? E aí, por fim, pessoal, a água também ela regula um equilíbrio chamado equilíbrio osmótico, né? E aí vocês sabem, osmose. Osmose é o que, pessoal? Transporte passivo ou ativo? Quem é que sabe? Transporte membrana ativo ou passivo? Osmose. Falei para mim alguém, cadê? Galera! Ninguém? Boa, Genilson, obrigado. Passivo. Fácil, pessoal. Vamos lá. Outra coisa também, pessoal, lembrar que à medida do tempo, a gente acaba desidratando, certo? Então, você tem ali um bebezinho, um fetinho, você pensa, o feto, pessoal, ele vai ele é a partir de 8 semanas e vai até a 36ª semana, é caracterizado como feto, né? E aí, depois disso, ele é um pré-termo, né? Então, o feto, ele tem muita água nele, né? Lembra que ele tá ali no líquido, né? Amniótico. Agora, quando você nasce assim, não sei se vocês já perceberam, quem aí tem irmão bebê? Alguém aí tem? Irmão bebê, que nasceu por agora? Ou um primo? Ah, a Lara vai saber. A Rebeca também. Lara e Rebeca, o bebezinho, o irmãozinho de vocês, vocês perceberam que ele nasceu com um peso, aí depois ele reduz o peso dele, e aí depois ele volta a engordar? Já perceberam isso? É normal isso aí, pessoal. O bebezinho nasce, ele nasce com peso, aí ele dá uma murchadinha, digamos assim, e depois ele começa a crescer, né? E vai aumentando o pezinho dele. Por que que isso acontece? Quando ele sai do útero da mãe, né, lá é cheio de líquido. E aqui fora não é assim. Então ele querendo ou não, ele desidrata, entendeu? É uma desidratação que ele sofre. Show? Outra coisa também que é interessante, pessoal, é o seguinte. A O encéfalo, de forma geral, né, ele tem muita água. É onde tem mais água é nosso cérebro, tá bom? Por isso que o pessoal fala muito que é uma esponja, né? Então, outra coisa também que é importante vocês estarem sabendo da bioquímica é o seguinte, pessoal. Isso ainda dentro da parte inorgânica, tá? Lembrar que a água é inorgânica, tá? E os sais também, pessoal, os íons que a gente vai estar ali no nosso corpo, certo? Então a gente vai ter ali, ó, muito íon cálcio, certo? Aqui ficou meio distorcido, tá? Mas para que serve o cálcio, pessoal? A mãe da gente fala muito para tomar leite, né, não sei o quê, que é bom o cálcio. O cálcio ele vai parar aonde, no final das contas? Quem é que sabe? Ótimo. E aí, Rebequinha, eu perguntei. O cálcio, eu perguntei locais onde o cálcio atua, né? O cálcio ele pode atuar, como o pessoal falou, nos ossos. Qual que é o hormônio responsável por permitir com que o cálcio ele se sintetize ali no osso? O que permite com que ele se ligue ali? Será que é a vitamina D? É mais fácil que isso. É um hormônio chamado calcitonina, tá? Então, vocês têm um hormônio na sua tireoide, que fica aqui no seu pescoço, tá? Chamado calcitonina. Ele é responsável por
produzir um hormônio que vai fazer com que o cálcio saia do sangue e vá para o osso. E aí também vai existir um hormônio, pessoal, que tira cálcio do osso e coloca esse cálcio no sangue. Quem faz isso é o parato-hormônio. Então anota aí, olha lá, ó. Parato-hormônio, ele vai tirar o cálcio do osso e colocar no sangue, tá? Beleza? E no caso a calcitonina, ela vai tirar do sangue e colocar no osso, certo? E aí, para que eu vou colocar, por exemplo, cálcio no sangue, pessoal? Para ele conseguir chegar no músculo e fazer uma contração muscular. Vocês sabiam que a contração muscular acontece por causa do cálcio? Em boa parte dele? Vou repetir, Matheusão, vamos lá. Ó. Parato-hormônio, escreveu. Deixa eu botar no chat para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo botar. Acho que eu não sei. Calcitonina. Sangue para o osso. Para... Tá difícil aqui o corretor, viu? Os para os... Show. Então, olha só. O cálcio, pessoal, ele vai do sangue para o músculo, por exemplo, e causa uma contração muscular. Outro exemplo também. Quem nunca, né? Já caiu e ralou o cotovelo, né? O joelho, alguma coisa. Quem nunca se machucou e criou uma casquinha, tá? Esse processo, pessoal, é devido a um processo chamado coagulação, tá? Então, esse processo que você se corta, ele se rala, você vai ter que coagular aquela região. E aí, quem provoca essa coagulação é quem? O cálcio também. O cálcio está relacionado à cascata de coagulação, ele vai estar ajudando as células chamadas plaquetas para estar interrompendo ali o fluxo de sangramento. Então, lembrar, de cálcio. Cálcio é bom para o osso, ele também faz contração muscular, tá certo? A fonte de cálcio, como eu falei para vocês, leite e derivados, tá? Além de também de vegetais, show? O cloro, pessoal, também é muito importante, né? Para a questão da digestão, para a produção de ácido clorídrico, tá? Então, no nosso estômago é produzido um ácido chamado ácido clorídrico, tá? Que é um hidrácido, né? No caso, é um hidrácido forte. Esse hidrácido forte, ele é responsável por equilibrar o pH e deixar o pH ideal para as enzimas digestivas do estômago conseguirem agir, certo? Sal de cozinha é a principal fonte de cloro, com certeza. Porque todo mundo sabe como é que é a forma do sal de cozinha, pessoal? NaCl, né? Outra também, pessoal, que a gente usa muito. Agora sim, ó. Boa, Sofia, valeu. Então, olha só, o cobalto, né? Agora sim, pessoal. O cobalto, ele ajuda a formar a cobatolamina, né? Que no caso é a nossa querida vitamina B12, certo? B12, pessoal, é famosão, tem em carne e laticínio, né? Vocês criancinhas fizeram aqueles trabalhinhos de pirâmide alimentar, aí tinha que cortar da revista do mercado, um negócio para colar assim a barra. Vocês já fizeram isso já, né? Demais, né? Então, não tem nessa parte ali que a gente pega, aí tem bem assim, ó, a foto da carne com os laticínios, tá ligado? Já viram que é tudo junto, né? Aquilo ali é o grupo do B12. Bacana. Todo mundo faz, e os professores não são criativos, né? Funciona. Até hoje eu passo, pessoal, para os aluninhos. Quando eu entro no fundamental, Fundo 2 ali, Fundo 1 não tô dando mais, né? Fundamental não tem tempo. Mas na época eu passava, já passei demais. Vamos lá. Outro também, pessoal, muito bom, é cobre. Já viram que Já perceberam às vezes o peixe? Vocês curtem peixe assado, tá um peixão assado assim, pegar um peixe passado no domingo, comer com limão, vocês gostam? Já viu que na lâmina assim da capa do peixe, não fica um negócio meio brilhoso assim, já viram? Bom demais, né, Larinha? Falei. Não fica um negócio meio laminado assim que a gente fica, meu Deus. Aí você não sabe se grudou papel alumínio, se é da casca do peixe mesmo. Pessoal, a coloração de alguns dos peixes, tá? É relacionada ao cobre. Isso, das escamas. Então, eles têm um depósito ali de meio metálico mesmo. E qual é a cor do cobre, pessoal? É a cor da moeda de 5 centavos, tá? Que é a mesma cor se vocês abrirem um fio,
Abrir qualquer fio, vocês vão ver um fio de cobre lá, ele tem meio que alaranjada, né? Parece um marrom, né? Meio laranja, meio marrom, tá? É a moeda de 5 centavos, vocês sabem qual que é, tá? Então, além disso, o ovo também, muito interessante, né? O ovo, já perceberam que o ovo também, a casca do ovo tem as colorações mais assim, tá? É bem massa isso aí. Outra coisa também em relação a enxofre, pessoal, tá? É o famoso, lembra que eu estava falando para vocês do Chomps, né? Então, o enxofre, ele faz parte, né? Ele é o S do Chomps, certo? E aí, mesmo esquema, é mais ovo, carne, verdura, tá? Vamos lá. Agora, substâncias orgânicas. Agora sim, pessoal. Pega a caneta quem não pegou, presta atenção quem está viajando, e aí, bora lá. Substâncias orgânicas, pessoal. Olha, para que serve isso tudo? Para que serve? Tá? Nosso corpo ele vai utilizar essas moléculas orgânicas para fazer várias coisas no sentido de metabolismo, reserva, estrutura, tá? Informações, regulação. É bem importante isso aí. Então vamos lá. Eu vou tentar sempre estar abordando cada parte dessa aí em cada elemento. Então, dentro da parte orgânica, vocês vão estudar carboidrato, proteína e lipídio. Vamos começar com os carboidratos, tá, pessoal? Como o próprio nome já diz, pessoal, o que seria um carboidrato? É um carbono hidratado, certo? Ou seja, é um carbono que vai receber ali uma molécula de água. Por isso que a fórmula dele aqui, ó, base é o quê? CHO. Entendeu? E por isso que aqui é H2N, ó. 2N aqui é N, porque é um carbono hidratado mesmo. Então, olha só. Esses carboidratos, pessoal, a gente pode chamar de carboidratos, a gente pode chamar de hidratos de carbono, a gente pode chamar de açúcar, de glicídio, tá? De glucídio também. Os que mais caem, pessoal, glicídio é um termo antigo. Quem tem livro mais antigo aí de bio, vai aparecer como glicídio, né? Já viram aí ou não? Não sei se vocês já perceberam isso. Mas se você pegar um livro um pouquinho mais antigo, vai aparecer glicídio. Nesses mais recentes é carboidrato já, tá? E aí, pessoal, vocês sabem quais são as fontes de carboidrato principais? Pô, arroz, feijão, batata, entendeu? Mandioca, enfim. Pão, exatamente. Macarrão também. Isso. Carboidrato, vocês sabem. Então, esses carboidratos que são nossos sacarídeos, tá? Eles podem ter, por exemplo, um carbono, entendeu? Um carbono não, perdão. Eles começam a ter a partir de 3 carbonos, né? E aí, esses açúcares, eles são chamados de ósis, tá? Se eu tiver uma trinca com, por exemplo, se for uma molécula só, né? Eu chamo de monossacarídeo, entendeu? Então, por exemplo, vamos lá. Dentro dos monossacarídeos, a gente vai ter as ósis. Ou seja, monossacarídeo vai ser um açúcar sozinho, tá? Esse açúcar, ele pode ter uma quantidade de carbonos X ali. Só que dentro deles, né, a gente vai chamar eles de ósis, ou seja, se eu tiver 3 carbonos, eu sou uma triose. Se eu tiver 4 carbonos, eu sou uma tetrose. Agora, a partir de 5 e 6, que são as mais importantes, e são as que a gente vai estar utilizando tanto no vestibular, tá? Como também na vida também, né? Essas são as que mais caem. Então, assim, ó, pentose, pessoal. Por que pentose está marcado como importante? Quem é que lembra onde é que a pentose entra nessa história toda? Bora, gente, rápido. Onde é que entra a pentose? Quem é que vai responder? É o Genilson? Será que é a Gabi? Será que é a Lara? Será que é a Júlia? Boa, Ana Laura. Ana Laura, é o seguinte, exatamente, no DNA, perfeito. O DNA é constituído de quê? São os ácidos nucleicos, certo? Ácidos nucleicos são formados pelo quê, pessoal? Uma pentose, base nitrogenada e uma amina. Exatamente, Sofia. Acertou, Sofia. Então, olha só, pentose está relacionada ao material genético. E uma exose, pessoal. Quem são essas benditas exoses? Vamos lá. Então, como eu estava dizendo, né, dentro das pentoses, a gente pode formar uma ribose, que a gente vai ter um RNA sendo formado, tá? Ou uma desoxirribose, que no caso é um DNA. Né? A Rebequinha já saiu colocando ali também. Obrigado, Rebequinha. Dentro das exoses, a gente vai estudar 3 principais. Isso. A glicose, a frutose e a galactose. Tá? Vamos lá, pessoal. Glicose, ela é uma ótima fonte de energia para a célula, porque lembra que a gente estava discutindo naquela aula do caos, né, que a gente teve que fazer no quadro, pá?
a gente estava falando da questão de que glicose vai ser utilizada para respiração celular, né? Ou seja, a glicose vai lá, faz glicólise, depois da glicólise vai ter o ciclo de Krebs, depois do ciclo de Krebs, cadeia respiratória, não é não? Então, essa glicose ela vai ser utilizada como fonte de energia nas células. Vai, Matheusão, eu vou passar para vocês. Pode ficar tranquilão, tá? Outra coisa também, pessoal, a glicose também ela pode ser processada por meio da fotossíntese, não é verdade? Então ela pode ser consumida no metabolismo e pode ser também processada, né, no caso, pela fotossíntese. Show? Além disso, pessoal, a decomposição dessa glicose, ela fabrica o que? ATPs, tá? Frutose, galera, ela está presente muito aonde? Em frutas, por isso tem esse nome, frutose, né? Então, no suco que a gente toma, na fruta que a gente come, tá certo? E aí essa frutose, pessoal, quando a gente se alimenta, ela vai ser absorvida, e aí quando ela cai na circulação sanguínea, ela vai ter que passar pelo fígado. E aí nessa, quando ela passa pelo fígado, ela vai mudar a sua forma, ela acaba virando glicose também de novo, porque essa glicose ela consegue entrar no ciclo de Krebs e fazer o que tem que fazer. O mesmo para a galactose, sabia, pessoal? Então a galactose é encontrada no leite, tá? E no caso no fígado também, quando é absorvido, vai formar glicose. Então entenderam que o fígado ele vai converter tanto a galactose quanto a frutose em glicose no final das contas, né? E aí, pessoal, o que acontece se eu juntar dois monossacarídeos, certo? Eu vou juntar ali duas glicoses, por exemplo, eu posso formar o quê? Uma maltose, né? O que seria uma maltose, né? Já ouviram falar do maltodextrina, né? O pessoal usa muito de pré-treino para academia. Então é isso. É basicamente açúcar, o malto, tá? Exatamente. Celobiose, pessoal. O pessoal não fala muito, mas a gente pode formar ali, né? Tanto a maltose, que vem dos vegetais, né? Por isso que a gente vê muito pré-treino de sabor de frutinha, né? Laranja, limão. E aí a celobiose, pessoal, ela é como se fosse uma maltose, só que ela é tipo um subtipo, entendeu? Da celulose. Então, é mais vegetal mesmo que vai ter isso, tá? Ela pode quebrar ali a película, né, no caso a celulose, e transformar ela em celobiose. Mas se, né, essa é mais plantas. Para o ser humano, lembrar que existe a maltose mesmo, né? Glicose mais glicose. Existe a sacarose também, que é nosso famoso, eu ia falar sal, nosso açúcar cristal, né? Esse açúcar de cozinha aí que a galera consome, que é uma beleza, né? E aí, assim, eu particularmente só consumo açúcar mascavo. Mas vamos lá, lembrar, sacarose é açúcar de mesa, né? Açúcar da cozinha, glicose mais frutose. Show? E por fim, né, a nossa lactose, galera intolerante pra caramba isso aí, né? Ela é o açúcar do leite, pessoal. Não confundir isso aí, tá? Lactose não é proteína, é açúcar. Qual que é a proteína do leite? Sempre pergunto isso para os meninos. Alguém sabe? É a caseína. Show? E aí, vamos lá, pessoal. Então, glicose mais glicose, maltose, é um disacarídeo, certo? Sacarose vai ser formada por glicose mais frutose e lactose e glicose mais galactose. Tá, pessoal? Uma coisa também interessante é o seguinte, tá? Pensando em diluição, os monossacarídeos, eles são todos solúveis em água, solúvelzão, tá? Os disacarídeos, eles são mais ou menos solúveis, depende muito da concentração, tá? Agora, polissacarídeo é tudo insolúvel em água. Como é que é o jeito mais prático de fazer isso, pessoal? Eu lembro até hoje, velho, no meu primeiro ano de monitor, isso em 2014. Então, em 2014, quando eu comecei a dar aula assim, em escola, cursinho, né? A gente estava fazendo experimento de carboidratos, né? Isso lá no NB. E aí a gente estava fazendo os testes de diluição. É só você pegar, por exemplo, o açúcar de cozinha, você consegue diluir ele tranquilamente, né? Agora, por exemplo, um pedaço de pão, entendeu? Um pão que é só o amido. O pão você pode mergulhar na água que for ali, que ele não vai diluir. O açúcar ele dilui, ele some, vira uma fase, monofase, né? No caso, homogêneo, tá? E aí agora o pão, o amido não tem como. Então, polissacarídeos, eles são insolúveis em água. Agora, disacarídeo e monossacarídeo, você consegue diluir tranquilo, tá? E já pegando o gancho, né, já estava falando,
Então, quando a gente junta vários monossacarídeos, né, mais do que dois, a gente vai estar formando um polissacarídeo, tá? No caso, um exemplo clássico é o nosso querido amido, né? Pessoal, amido de milho, amido de soja, amido de arroz. Então, todo carboidrato vai fazer um amido dele, né? E aí, no caso, pessoal, carboidrato por carboidrato, pô. Tá? Amidos são várias glicoses ali juntas. Show? A gente também tem o glicogênio, tá? Então, assim como no amido, né, a gente vai estar fazendo ali a reserva de glicose das plantas, o glicogênio é a nossa reserva energética, ou seja, a nossa reserva de glicose dos animais. Então, entendam, pessoal. Por que a planta faz fotossíntese? Porque ela é boazinha, ela quer produzir oxigênio para todo mundo e alimento para todo mundo. Não, porque a fotossíntese ela serve para quê? Para alimentar a própria planta. Lembrem que a planta ela respira oxigênio, a planta ela também faz o quê? Fotossíntese e acaba também liberando esse oxigênio. Então, ela faz a fotossíntese para liberar oxigênio e também vai acabar consumindo na sua respiração. Outra coisa também, né, como produto da fotossíntese, a gente também acaba liberando glicose, né? Então, essa glicose da planta que fez a fotossíntese, ela vai armazenar essa glicose para ela mesma consumir a glicose, tá? E ela faz esse armazenamento por meio de reservas, né? Às vezes essa reserva pode estar na raiz, às vezes essa reserva pode estar no caule, né? Às vezes nem reserva faz direito, aí acaba fazendo mesmo pela folha, né? Ou pela seiva também. A seiva também consegue fazer reserva de açúcares, né? No caso de polissacarídeos, tá? E no nosso caso, pessoal, o glicogênio vai ser armazenado aonde, pessoal? No fígado, né? Fígado! Então, pessoal, por que fígado? Tá? O fígado, pessoal, ele tá esquematizado ali no nosso corpo para estar sempre fluindo sangue por ele, pelo sistema porta-hepático. Então, todo o sangue que desce do seu diafragma, do seu diafragma para baixo, tudo que sobe dali, vai ter que passar pelo fígado. Entendeu? Não tem jeito. Então, acaba que ele passa muito. Remédio passa, tudo passa pelo fígado, na circulação sanguínea. E aí, o fígado é aquele amigão ali. Ele é como se fosse um filtrão ali, entendeu? Então, ele desintoxica, ele filtra, ele regula, tá? Outra coisa também, pessoal, que é um polissacarídeo, né? A galera fala bastante, é o quê? Os artrópodes, né? No caso, a formiga, né? No caso, o camarão também, o siri, eles são o quê? Eles são protegidos por uma parede de polissacarídeo, né? No caso, a membrana de quitina, certo? E aí, no caso das plantas também, como eu estava falando para vocês, se ela não tiver uma raiz para fazer uma batata, né, uma mandioca, né, alguma coisa do tipo, ela pode armazenar esse açúcar, esse polissacarídeo, de que forma? Por meio da celulose, tá? Pessoal, até interessante, não sei se vocês têm interesse, mas assim, olha que legal. A gente está aqui comendo, né? Imagina, estou aqui comendo, pá. E aí, eu vou quebrando carboidrato, vou absorvendo. Quebra carboidrato, absorve. Quando a gente absorve esse alimento ele vai para a circulação sanguínea, tá? Lá na circulação sanguínea, esse carboidrato ele vai fazer o quê? Ele vai ir para os tecidos, tá? E aí, se tiver uma necessidade muito grande, ele vai encaminhando sempre para... Imagina assim, ó, você está correndo. Então, enquanto você corre, o seu corpo ele vai mandar mais glicose e mais oxigênio para sua perna. Vocês entendem isso? Então, de acordo com a necessidade do órgão, a gente vai distribuindo nutriente, oxigênio, entendeu? Então, imagina assim, ó, você acabou de comer, só que você comeu muito. Então, parte da glicose vai ser consumida no metabolismo e parte da glicose também vai ser armazenada porque está muito em excesso. Então, para não ficar circulando muito no sangue ali, você não vai utilizar naquele momento, você armazena no fígado. E a gente chama isso de reserva de glicogênio, tá? A outra substância orgânica também, além do carboidrato. Vamos lá, dos carboidratos, pessoal. Todo mundo está sabendo, todo mundo entendeu o que é um carboidrato. Quando corre, anda por a perna empola. Não tem a ver, mas eu sei o que é isso. É... ele é alérgico a suor, pode ser, ou a sol. Tem que ver o que aconteceu com ele. Boa, Sofia! Aí é agora que a gente vai ver as gordurinhas. Mas você deve ter pensado bem assim, né? Mas, professor, então se eu comer um montão de pão, quer dizer que eu não vou criar gordura? Claro que não, minha queridinha. O que vai acontecer se você se entupir de pão? Tá? Então, só comentando aqui do menino.
Se ele corre e está ficando empolado, ele provavelmente deve ser alérgico a suor ou ao sol, alguma coisa. Para empolar assim tem que ser algum culpado alérgico. Ainda mais que você falou formiga, tá? Agora gordura, pessoal, vamos lá, tá? E como é que funcionam as gordurinhas localizadas? O carboidrato, pessoal, como eu falei para vocês, se você consome em excesso, parte vai ser utilizada e parte vai ser o quê? Armazenada. E aí, pessoal, a gente vai armazenando primeiramente aonde? No fígado, por meio de glicogênio. Então imagina assim, ó, a gente vai no mercado e aí a gente compra um montão de coisa e aí não cabe tudo na geladeira. Aí a gente faz o quê? Põe na despensa, né? Então o que não cabe na geladeira a gente põe na despensa. Ou em algum canto ali do lado da geladeira, numa caixa, em algum lugar, né? E aí, à medida que a geladeira vai esvaziando, a gente não vai colocando de volta. É mais ou menos isso a relação de glicose e glicogênio. Agora, o que acontece se a geladeira está lotada e a despensa também está lotada? A gente vai começar a guardar os produtos aonde? Em cima da mesa, no chão da cozinha, né? E aí seria isso, pessoal. Quando o fígado ele está cheio, tá? Então, quando o fígado já está cheio, o que, que vai acontecer com ele? Ele não vai conseguir mais armazenar. E aí, essa glicose, ela tem que ser armazenada, ela não pode ficar circulando, porque eu não preciso que ela circule. Então, ela começa a fazer o quê? Ela se converte em gordura, tá? Então, ela vai ser armazenada no tecido adiposo. E aí, pessoal, essas gorduras, tá? Elas vão, os lipídios, no caso, os triglicerídeos, eles têm uma forte atuação no sentido de que ele vai para um local onde tem mais necessidade. Lembre que o carboidrato é uma reserva rápida de energia. Então, tipo assim, eu quero energia para agora. Eu vou consumir um carboidrato. Eu quero energia para aguentar daqui a 5, 6 horas. Aí você vai conseguir isso como? Pelos lipídios. Tá? Então, entenda, ó, o lipídio é uma reserva mais longa, uma reserva mais duradoura. E o carboidrato é uma reserva mais rápida. Se não tem onde armazenar carboidrato, a gente vai pegar esse carboidrato e vai armazenar ele em forma de lipídio, tá? E aí as gordurinhas. Então, professor, me explica um negócio. Por que que às vezes eu fico com um buchinho? Por que que às vezes minha coxa está mais grossa do que eu queria? Vamos lá, pessoal. Existem regiões do nosso corpo que elas têm... Primeiro tem uma questão hormonal, tá? Segundo que tem uma questão fisiológica também no sentido de metabolismo. Então, por exemplo, se você não quer que armazene gordura. A gordura, pessoal, ela vai ficar nos locais onde queima menos. Então, por exemplo, imagina que você... Tá, vamos fazer exemplo do bucho mesmo. Uma pessoa normal, ela anda, pelo menos, né? Ela anda, ela fala, gesticula, né? E aí, querendo ou não, uma pessoa normal, ela andando, gesticulando, falando, vivendo a vida dela, ela usa muito os braços e as pernas, tá? Mas e, por exemplo, a barriga? Ninguém fica usando muita barriga. Então, ali é um local que é difícil estimulação muscular ali e queima de gordura, tá? Então, a gordura vai tentar se armazenar nesses locais ali, na barriga, aqui no papo. São locais que vocês não têm muito movimento deles, entendeu? Então, a gordura localizada, geralmente são locais onde tem músculos que vocês não têm muito acesso a eles, não gera tanto movimento ali. Por causa da barriga, aqui no papinho, debaixo do braço, tá? E aí, vamos lá. Pensando nesses lipídios, ficar esperto aqui no chat. Pensando nesses lipídios, tá? Então, olha que interessante. Esses lipídios que são armazenados no nosso organismo, né? A gente vai estar chamando eles de quê? De triglicerídeos. O que é um triglicerídeo, galera? Um glicerídeo, né? Ou um triglicerídeo, ele vai ser formado por um glicerol mais um ácido graxo. Então, por exemplo, um glicerídeo vai ser glicerol mais ácido graxo, tá? Então, eu posso ter um monoglicerídeo, que é um glicerol e um ácido graxo. Eu posso ter um diglicerídeo, ou o mais famoso de todos, o mais importante, um triglicerídeo. O que eu quero que vocês saibam sobre isso, pessoal? Olha só. Triglicerídeo, ele vai ser um álcool mais ácido. Então, eu entendo isso. E eles vão acabar formando um éster. Professor, complicou demais. Tá, vocês vão ver isso só no terceiro ano, viu, pessoal? Éster e tal. Mas eu quero que vocês saibam desde já pela parte de química ambiental do PAS 1. Show? Não tem o... Já ouviram falar dos biocombustíveis? Boa, Matheusão. Olha que pergunta legal. O ácido graxo, ele é um ácido orgânico, tá? É um ácido orgânico. E o glicerol é um álcool. Quando a gente mistura esse ácido orgânico com esse álcool, eu formo um éster.
Vocês vão estar vendo no terceirão, não vai cobrar no Python para vocês, mas esse éster, ele constitui o quê? Biocombustíveis, tá? Quando eu falo biocombustível, pessoal, eu não estou falando do etanol, tá? Falando do óleo biodiesel, né? O biodiesel, no caso. Show? Não o óleo diesel. O diesel é derivado do petróleo. O biodiesel, ele é um éster, tá? Show. Continuando, então, esses triglicerídeos, tá? Que são ésteres, eles vão estar fazendo o quê? Eles vão armazenar, se armazenar, no caso, por meio de células chamadas adipócitos, né? E aí, olha só, esse é o glicerol, tá vendo? E esse é o ácido graxo, ó. Então, o ácido graxo é como se fosse uma cauda, ó, e o glicerol, ele é tipo um tridentezinho, tá vendo? Tridente, e o ácido graxo é uma cauda. Quando os dois se juntam, ó, tá vendo? Glicerol, ácido graxo, ó, como é que vai ficar, ó. Vocês conseguem perceber que esse álcool aqui, ó, ele vai estar reagindo com esse ácido, aí vai liberar água. Lembra que eu falei para vocês agora, ó? Se a gente tira a água, desidrata. Se eu desidrato, pessoal, a gente faz o quê? Forma uma ligação. Então, ó, desidratei e formei ligação. Olha aqui, ó, liberei 3 águas e formei um triglicerídeo, tá? Outra coisa também importante, pessoal, esses glicídios, né, ou glicerídeos, eles ou são óleos ou são gorduras, tá? Qual que é a diferença de um para outro, pessoal? Vocês vão lembrar dessa palavra aqui, ó, insaturação e saturação, tá? Ai, 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 professor, explica melhor? Claro, olha só. Insaturação, pessoal, é isso aqui, ó. São essas duplas ligações. Até coloquei para vocês, carbono insaturado. Então, essas duplas ligações aqui, ó, são cadeias insaturadas. E se for só ligação simples, ó, ela é saturada. Então, já perceberam, pessoal, que insaturado entorta e saturado fica reto? Todo mundo consegue perceber isso? Ó, insaturado ele vai entortando, ó, e o saturado ele vai ficando retinho. Dá para ver, né? Isso. Ou seja, pessoal, os óleos, o óleo em si, o óleo é insaturado e a gordura é saturada, tá? Ou seja, quando a molécula está reta, pessoal, a gente consegue empilhar, ou seja, encaixar mais uma na outra. Então a gente consegue armazenar mais cadeias dessa em um espaço menor. Quando ele está torto, assim, ó, a gente consegue armazenar uma quantidade menor, só porque está torto. Todo mundo consegue entender isso? Então, dentro de um mesmo volume, a gente vai armazenar bem menos aqui, ó, insaturado por estar tortinho, do que a saturada porque ela é reta. Boa, Matheusão, exatamente, ó. Por que então a gordura é saturada e o óleo é insaturado? Porque, pessoal, eles podem estar mais... Ó, a gordura e o óleo, qual que você acha que é mais consistente, no sentido das moléculas estarem mais unidas? O que você acha? Lembra dos princípios físicos, né? Isso. A gordura, aparentemente, todo mundo dá para perceber que a gordura está com as moléculas mais unidas do que um óleo, por exemplo, né? Então, por esse motivo, isso, Matheusão, a Ju também, por esse motivo a gente consegue armazenar mais em um volume menor, e a gordura é mais densa, certo? Por que isso acontece? Por que a gordura é saturada? Galera, porque assim, ela é saturada no sentido de que a saturação vai fazer com que as moléculas fiquem mais unidas, tá? E aí, porque se fosse o contrário, Matheusão, ele seria um óleo. Aí eu vou te dar um exemplo, se liga. Já comeu aquele chocolate ruim pra caramba, um guarda-chuvinha? Ou aquela bolinha de futebol, tem um dadinho também. Já viu aquele chocolate ruim pra caramba? Ruim, 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 ruim que só. E aí... Tu gosta, né, Lara? Não, mas quando eu era mais novo, eu me amarrava, pô. Só que vem naqueles potão. As divisões do chocolate hidrogenado, ela é divisor de água. É que nem piqui. Quem gosta de piqui aí? Cadê a galera do piqui? Ah, esse sim. Então, eu também sou do piqui, gente. Me amarro. Ah, que massa. Todo mundo se amarra. Ah, só a Luísa. Olá. Bom demais. Luiz e Pedrão. E Isaac. A Rebequinha também não. O Genilson também não. Ah, gente. Pô, piquezinho, galera. Pô, qual é? Não, Sofia é bom. Sabe como é que come piqui, Sofia? Você faz assim, ó. Você já pega e já sai mordendo, pô. Morde com força. Faz que nem manga.
Tô zoando, faz isso não, bote não. Piqui, gente, é uma delícia. Uma delícia. Tá um piqui com frango, um piqui com arroz. Pô, bom demais. E aí, Rebequinha, pra quem não sabe, pô, o piqui tem espinho, tá? Você não pode morder, não. Você tem que ir roendo ele, tá? Você vai roendo assim, ó. Pega o teu dentão aqui, ó. Vai só roendo. Bom demais. Piqui com piqui, né? Não, piqui, não, tem que ter um negocinho com piqui junto. Com um arroz, um frango. Senão não vai, não, pô. Mas é bom demais, vai, é bom demais. Piqui é muito saudável, pessoal. Tô falando do piqui, tá? Porque o piqui, ele é bem oleaginoso, né? Ele libera muito óleo, tá? Legal. E aí, vamos lá. Tava falando do chocolate hidrogenado, né? Do guarda-chuvinha, da bolinha de futebol, né? Esse chocolate, pessoal, ele é feito de... Não é feito de gordura, igual os chocolates normais. Ele é feito de uma gordura hidrogenada. Como assim, professor? Olha só que loucura. Quando a gente tem uma dupla ligação, pessoal, assim, ó, ela entorta. Essas duplas ligações a gente chama de insaturação. Então, presta atenção. Quando a gente tem uma insaturação, a gente pode, por exemplo, bombardear isso aqui com hidrogênio e ela vai ficando reta, entendeu? Então, por exemplo, se eu colocar hidrogênio aqui, ó, para reagir, ó, o hidrogênio vai quebrar essa dupla e vai formar uma ligação simples, que nem tá aqui, ó. Então, o hidrogênio pode vir aqui desfazer essas insaturações. Então, imagina, é bem mais barato eu pegar e tirar o óleo de uma planta do que eu extrair gordura animal, entendeu? Então, é mais barato fazer isso, extrair o óleo de uma planta, e aí eu vou pegar esse óleo da planta e vou hidrogenar ele para ele formar uma gordura, entendeu? Então, essa que é a gordura hidrogenada. Na verdade, não é uma gordura mesmo, é uma gordura fake, tá? E aí também existe a gordura insaturada, né? Saturada, gordura insaturada. Gordura insaturada, pessoal, é o quê? É o processo contrário. Em vez dela estar mais saturadinha, ela vai ficando mais insaturada e vai ser uma gordura um pouco mais líquida. É o chocolate fake. Sim, ó, a Ju falou um negócio certíssimo. Já notaram, pessoal, às vezes tomando sorvete, vocês conseguem notar isso mais quando o sorvete está quente. Ju, obrigado, viu? É isso mesmo. O sorvete, quando ele tá quente, vocês percebem mais, pô. Depois vocês prestem atenção. É gordura hidrogenada também. Exatamente. Exatamente. E aí faz o teste. Não tem quando derrete? Velho, é exatamente isso. Quando derrete, vocês fica olhando aquela lama ali. Vocês vão ver que tem, tipo, parece que tem óleo mesmo ali. Porque não... parte é polar e parte é apolar, né? E aí, além disso tudo, né, também tem a questão... Eles botam também muito isso, pessoal, para render, né? O sorvete, ele teoricamente teria que ter muita gordura do leite também, né? E como eu falei pra vocês, pô, gordura animal é cara, tá? Se a gente for ficar fazendo produto demais com gordura animal, as coisas ficam muito caras, então a gente tem que dar uma reduzida mesmo, tá? Mais saudável. Margarina nesse... Margarina é só... Nunca foi manteiga, né? Margarina, pessoal, é isso. Eles tentaram meio que fazer... A manteiga, por exemplo. A manteiga, ela é pura, ela é a manteiga, manteiga mesmo. Ela é a gordura do leite da vaca, entendeu? Então é uma gordura animal, tá? Agora a margarina passa longe de ser. É muito massa. Pô, me amarro nessa parte, velho, de alimentação, nutrição, muito massa. Vamos continuar. Então vocês entenderam, pessoal? Gordura hidrogenada é o quê? Eu pegar um óleo, hidrogenar ele, sai de insaturado e vai para saturado. E eu também tenho a gordura insaturada, que é o quê? Uma gordura mais oleaginosa, mais oleosa. E como bem lembrado pelo sorvete, muito bom. Vamos lá, continuando, certo, pessoal? Então, como vocês entenderam, o óleo, como ele tem essa dupla ligação, Mateusão, ele vai espaçar mais as moléculas. Aí por isso que ele vai ter essa consistência um pouco mais líquida, né, mais oleoso, certo? Lembrado que todos aqui são apolares, né, pessoal? Ou seja, eles não se diluem em água, então óleo e gordura não diluem em água, tá? E aí vem um porém. Galera, é o seguinte, quando o óleo, tá? Ele tá no sangue, ou a gordura tá no sangue, e o sangue, ele é polar. Como é que a gente vai fazer para transportar essas gorduras no nosso sangue, então? Sendo que o nosso sangue, ele não mistura com óleo. Quem é que sabe? Fala aí pra nós, Luizão, dá ideia. O Luiz tá com um cara que sabe, olha lá. Tô vendo ele digitar, olha lá. Digitando. Ninguém responde. Pô, galera. Por meio de proteínas. Beleza? Proteínas, viu, pessoal? Então, já ouviram falar do tal do colesterol, o colesterol, né? O HDL, LDL, já ouviram falar disso aí?
HDL e LDL. Já ouviu falar? Sim. Pessoal, o que significa LDL? Significa Low Density Lipídio, ou seja, um lipídio de baixa densidade. Demais, né? Então, olha só, o LDL, colesterol tá alto, né? Eu tô ligado. LDL, pessoal, low. Low é baixo. Quando a gente tem uma baixa densidade, como é que é o volume, Rebequinha? Fala pra mim. Se a densidade é baixa, o volume é o quê? Densidade baixa, volume alto. Isso, boa, boa. Então, pessoal, imagina. Se você fez lá o exame lá de colesterol, aí você viu que está com o LDL. O que significa o LDL? Ele vai carregar lipídios de baixa densidade, ou seja, de alto volume, pessoal. Então, de alto volume, quer dizer que o espaçamento entre as moléculas é maior. E aí, nesse caso, se for ficar transportando uma gordura muito grande por aí, a chance dela fazer o quê, pessoal, com o nosso vaso? Entupir, né? E aí, por exemplo, poderia dar uma arteriosclerose, certo? Então, lembrar disso aí, pessoal. O óleo, tá? Ele vai ter um volume um pouquinho maior do que a gordura. Mas existe óleo que é carregado por LDL e existe óleo que é carregado por HDL. Agora vamos falar do HDL. O HDL significa o quê? É H de High, né? Então é High Density Lipidem, né? Ou seja, o HDL vai carregar lipídios de alta densidade. E aí vamos lá. Se a densidade é alta, o volume é o quê, pessoal? Fala para mim. Isso, Rebequinha, seria o lipidograma, tá? Lipidograma o nome. Isso, vai ser baixo. E aí, se o volume é baixo, pessoal, são a tal das gorduras boas, porque você vai carregá-las mais tranquilo no seu vaso sanguíneo, sem ter problema dele entupir, porque ela é pequena. Entendeu? E então, vamos lá. Ômega 3, tá? O azeite mais cru, são óleos bons, são óleos que vão com certeza ali agregar mais HDL para o seu colesterol. Agora, aqueles salgadinhos Cheetos, enfim, o óleo de soja, tá? Eles vão ser mais o quê? Gorduras, são maiores em volume, ou seja, eles são transportados pelo LDL. Ômega 3 aí. O ômega 3 é top, velho. Continuando. Tá? Então, deu para entender isso aí, tá? Aí a gordura, para que serve, professor, essa gordura? É uma reserva energética longa, tá? Como assim, prof? Me explica. Gente, olha que loucura. Ômega 3, pessoal, é HDL, tá? O HDL, pessoal, é tudo que transporta gordura boa, tá? Gordura boa. E olha só que legal. As gorduras, pessoal, a gente pode, por exemplo, fazer o quê? Armazenar para produção de energia. Então, olha que loucura. Como é que eu faço? Como é que isso acontece, professor? Olha só. Se vocês ficarem em jejum por um tempo, por que vocês vão sobreviver? Quem sabe me dizer? O que acontece se vocês ficarem 2 dias sem comer? Vocês acham que vocês vão morrer? 2 dias? O corpo começa. Isso, Gi. O corpo começa a consumir. Isso, Rebeca. O ômega 3 é feito do óleo do peixe. Tá? Então, o nosso corpo ele vai começar a consumir o que ele já tem, entendeu? Para conseguir suprir nossas necessidades. Então, olha que loucura, tá? Os lipídios. Isso, galera, exatamente. A gente vai armazenar ela em forma de triglicerídeo, certo? E aí, à medida com o tempo, a gente vai quebrando ela. E olha que legal. Vou botar aqui. Vocês lembram na respiração celular? Uma glicose, ela acaba fazendo o quê? Produzindo 38 ATPs, não é? Uma glicose. Quantos carbonos tem uma glicose, pessoal? 6, né? E vocês se lembram que a glicose ela vai quebrar em 2 piruvatos, e aí cada piruvato forma um acetil? Então, por exemplo, com 2 acetis, né, no caso, com 2 acetis, eu consigo fazer 38 ATPs, tá? Agora, olha só que legal. Na gordura, a gente vai ter ácido graxo e vai ter glicerol.
O glicerol, pessoal, ele é igualzinho, ele é bem parecido, na verdade, a uma molécula de glicose. Então, o glicerol, ele sozinho, ele já faz que nem a glicose e forma 38 ATPs. Então, o glicerol, ele forma 38 ATPs, só o glicerol. O ácido graxo, pessoal, olha o tamanho dele. Aí vocês vão entender o rolê, olha só. Cada dupla dessa aqui, ó, na verdade, a cada 4 desses, né, a gente gera 38 ATPs. Ou seja, olha o tamanho dessa cauda. A gente vai quebrar essa cauda várias vezes, pessoal, fazendo um ciclo chamado ciclo de Linné. Então, você imagina, a cauda do ácido graxo, só o glicerol já rende energia que nem o ATP, que nem a glicose. Agora, olha a cauda do ácido graxo. Não é um monte de carbono, pessoal, isso aqui é longo. Aqui vai ter uns 18 carbonos no mínimo. Em cada cauda dessa, são 3. Então, a cada dupla dessa aqui, a gente faz um ciclo de Krebs. Ó. Cada dupla dessa é um ciclo de Krebs, ou seja, a cada 4 a gente faz ali uns 38 ATPs. Então, olha o tanto, ó, 38 mais 38, mais 38, mais 38, mais 38, mais 38, mais 38. Então, vocês conseguem ver que um lipídio ele consegue gerar muito mais ATP do que um carboidrato? Vocês conseguem entender o porquê? O ácido graxo, ó, ele vai quebrar isso aqui, ó. Cada 2 carbonos desse forma um ciclo, faz um ciclo de Krebs, ó. Então, você imagina, um ciclo de Krebs, outro. Na glicose, a gente só tem 2, né? Só rola 2 vezes o ciclo de Krebs, né? Um com cada acetil. Aqui não, aqui é alto, tá? Vamos lá. Além disso, pessoal, esses lipídios, eles podem ser armazenados em forma de quê? De cera também, tá? Ah, só para terminar aqui a parte do jejum. Então, se vocês ficarem muito tempo sem comer, o que primeiro acontece? Primeiro, você vai gastar a energia, ou seja, o carboidrato do sangue. Depois, vocês vão utilizar o carboidrato do fígado, ou seja, a reserva de glicogênio, certo? Depois disso, a gente vai estar fazendo o quê? Utilizando o tecido adiposo e também as proteínas, tá? Então, a gente consegue produzir energia com proteína e também consegue produzir energia, muito mais energia, com lipídio, tá? Continuando, a gente também pode armazenar lipídio em forma de cera. Não tem a cerinha do ouvido, né? Aquele ceruminho. Então, a cera, pessoal, tá ali no ouvido, ela também é um lipídio, tá? Ela vai servir também como proteção ali do canal auditivo, então ela vai proteger ele contra sujidades, né? Bem legal isso aí, tá? Outra coisa também que é importante para a cera, pessoal, não sei se vocês sabem, né? A gente também libera muito óleo assim na pele. Já perceberam isso? A gente hipermeabiliza muito nossa pele, protege também para manter a temperatura legal. A gente também passa muito, o nosso corpo ele libera muito esse sebo também para manter o pH da pele bom para não dar muita infecção, entendeu? Então as ceras elas são essenciais no nosso corpo, certo? E aí, como eu estava falando para vocês, a principal dela, no caso do nosso ouvido, é a proteção mesmo, tá? E as ceras também de árvores, né, de plantas também, que são bem recorrentes, tá? Quando a gente pensa em ave, né? Gente, esses dias, né, eu tenho que contar um relato aqui. É interessante. Aqui na frente, aqui em casa tem tipo uma varanda, né? E aí sempre vem uns passarinhos, né? Tem umas árvores assim, fica uns passarinhos, né, direto. E aí tá chovendo muito, né? E aí o que a gente vê quando começa a chover? Os passarinhos vão voando. Já perceberam quando começa a chover os passarinhos vão correndo? Porque eles sentem que vai chover. Por que isso? Olha que loucura. Os pássaros, pessoal, eles têm uma glândula, né? E essa glândula, ela acaba por produzir um óleo que eles vão passando na pena todinha, para deixar a pena impermeável. Então, o passarinho, ele passa muito nessa glândula, esse óleo, ela estimula a glândula, libera um óleo, e esse óleo ele é passado no corpo todo da ave, tá? Para que ele faz isso? Porque as penas, se molhar, fica pesado. E aí o pássaro não consegue voar. Então, para a pena não molhar, ele passa o quê? Uma espécie de cera na pena, porque a cera é impermeável, porque ela é apolar, entendeu? E aí o pássaro ele consegue continuar voando mesmo na chuva. Mas aí às vezes eles preferem se guardar pela questão do vento também. É uma gracinha, gente. Ela tava falando pra você, esses dias tá chovendo muito, né? Aí ficam uns passarinhos que se escondem aqui no quintal, né? Geralmente eles fogem do vento, pessoal. É perigoso para eles, vento, chuva. Mesmo com esse permeável, né? Ele pode cair. E aí, eu tava vendo, pessoal, achei bonitinho, pô, as peninhas, assim, né, que depois que acabou o show, eles foram embora. Aí ficou as peninhas, assim, no chão. E aí, como tava pós-chuva, pessoal, dava pra gente ver as gotículas, assim, em cima da pena, sem molhar a pena. A pena não tava molhada, ela tava cheia de micelazinha. Sabe aquelas gotinhas? Já impermeabilizaram o sofá da casa de vocês? Já viram como é que fica quando impermeabiliza o sofá? É mais ou menos a mesma coisa. Muito show. E aí tava bem bonitinho, pessoal. Achei tão fofinho as gotinhas, assim, no pardalzinho. Né? Aí voou assim, ficou a peninha para trás, né? Peninha cheia de gotinha também.
Sensacional. E aí, por exemplo, o pato. O pato, ele, já viu que o pato boia na água? O pato, ele esfrega esse óleo todinho ali na barriga dele para ele conseguir ficar boiando, porque o óleo é apolar, né? Então ele consegue ele ficar ali com uma boa. É massa demais, velho. Continuando. A gente também pode armazenar, pessoal, essa gordura em forma de hormônio. Aí entra aquela parte que eu falei para vocês, né? Ah, como ele esfrega? Com o bico. Com o bico, Ju. Já viu o passarinho? A glândula, pessoal, ela fica mais ou menos na barriguinha assim do passarinho. Já viu o passarinho quando ele fica botando o bico assim na barriga? E aí ele fica tipo passando assim. Presta atenção depois no passarinho pra você ver. Ele faz isso toda hora, pô. Ele estimula a glândula, fica mais ou menos nessa região da barriga dele. Aí ele pega aqui, passa na barriguinha e joga na papena. Passa na barriguinha e joga na papena. É velho, show. Tá? Ah, em relação aos hormônios, tá, pessoal? Mulheres, tá? Ainda mais vocês, né, meninas? Assim, vocês estão no... Vamos lá. As meninas especificamente, já perceberam que mulher ela tem um depósito de gordura bem maior no quadril do que o homem, né? Já perceberam isso? Quadril, pá. Por que isso acontece, pessoal? O quadril do feminino, ele tem muito receptor de gordura, tá? Então ele é muito sensível ao hormônio. Então, por exemplo, quando a mulher ela tá seguindo o ciclo menstrual certinho, né? Chega um momento que a gente vai ter o período fértil. Nesse período fértil a gente vai ter ali o quê? Uma alta de estrógeno e progesterona, tá? A alta de estrógeno e progesterona faz com que a gente faça um depósito de aromáticos, tá? Em forma de gordura, nas mamas, no quadril, tá? Mas não pense que isso acontece só com mulher não, tá? Vou dar um exemplo para homem, que acontece muito, 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 muito. Destravou, pessoal? Isso, Sofia, exatamente, vamos lá. Ó. Então, vocês entenderam que esses hormônios, eles vão ser armazenados no nosso tecido, porque ele é apolar também, né? Então, a mulher deposita muito no quadril. Pô. E aí, por exemplo, quando ela está com um estrógeno e progesterona muito alto, o que é que acontece? Primeiro, no período fértil, ela faz isso pela questão mesmo da atração. Isso é uma modificação biológica. Agora, quando a pessoa ela fica grávida, o que é que acontece, pessoal? O nível de estrógeno e progesterona não cai. Já perceberam, né, que a mulher, quando ela entra na gravidez, ela fica um pouco mais cheinha? Mas por que isso acontece? Porque na gravidez a gente vai manter a alta progesterona e alto estrógeno. E esses hormônios, eles são altamente eles depositam muita gordura, entendeu? Um exemplo também que acontece muito com os homens, tá? A questão da utilização de anabolizantes, tá? Já perceberam que às vezes, não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas às vezes a pessoa toma muita bomba e aí acaba ficando com a ginecomastia, que é como se fosse uma tetinha, mas no homem. Por que forma isso? Pela questão também dos aromáticos, né? Aqui, ó, tá vendo? Ó, a testosterona, ó. Então, quando a pessoa ela utiliza de muitos esteroides, no caso, esteroides anabolizantes, né? Em excesso ali, se ela tá usando em excesso, aí, o que vai acontecer? Esses esteroides, eles vão acabar acumulando em locais específicos, né? No caso ali do homem, ele vai acabar acumulando nos seios, no peito. Aí morre. Né? Aí pode dar infecção, cara, isso é grave pra caramba, cara. Então, qualquer coisa que vocês forem jogar dentro do corpo de vocês, é sempre bom vocês estarem fazendo um exame antes, fazendo acompanhamento com um profissional, tá? Mas desse jeito mesmo, pô. Não, fala aí, Larinha. Não recomenda, né? Tem o selo da Lara aí agora. Eu concordo contigo, cara. E o que acontece também com as mulheres demais é o que, pessoal? A mãe de vocês aí já tá passando pela menopausa? A minha já passou, já tem tempo, né, pessoal? Eu sou mais velho. Mãe de vocês passou pela menopausa? Vocês acompanharam isso aí delas? Sim, né? A minha mãe, ela tem mais uma tendência, ela tem uma tendência, assim, né? Minha mãe, ela deu uma engordadinha, né? Mas é normal. Até a mulher que é muito, muito magra, assim, o resto da vida toda, né? Vai dar uma engordadinha. Justamente por causa desses hormônios também, pessoal. Tá? Vai ter um depósito de gordura bem maior ali quando passa pelo período de menopausa. Tá ligado não, né, Isaac? Falei. Show. E aí, pessoal, além disso, né, esses lipídios, eles podem estar presentes aonde, por exemplo? Na membrana plasmática, certo? Lembra que a membrana plasmática ela é fosfolipídica? Ju, na verdade, o que acontece? Nessa fase, como a mulher ela para de... É porque, assim, vocês têm um ciclo, né? Então, vocês têm um ciclo que, às vezes, vocês têm um pico de estrógeno e progesterona,
às vezes estrógeno e progesterona tá lá embaixo e aí o FSH-LH tá alto, né? Então a mulher, quando ela cessa a menstruação, ela não passa mais por esse ciclo. E aí ela fica só com o quê? Ela para de ter FSH e LH, e aí fica muito estrógeno e muita progesterona acumulado, entendeu? E aí, às vezes, também o que pode acontecer? Da mulher não produzir direito os outros hormônios, aí a pessoa tem que fazer tratamento hormonal, entendeu? E aí também acontece muito o quê, pessoal? Esses hormônios, eles dificultam muito a questão do cálcio e pro osso. Então, a deposição de cálcio no osso também vai acabar mudando quando a mulher está na menopausa. Então, ela vai perdendo a fragilidade. Ela tem uma fragilidade no osso ali que desenvolve. Tá? Então, vamos lá, continuando. Falando dos esteroides, né, pessoal? Vale lembrar que, pô, colesterol a gente tem várias paradas. Já ouviram falar de uma coisa chamada bile, que fica lá no nosso fígado? A bile, ela é produzida pelo fígado e ela vai servir para emulsificar, ou seja, preparar a gordura, né? Sim, né? Agora vamos lá. Alguém tem parente que tirou a vesícula? Que não tem vesícula? Sim, pronto. Sempre lembram, né? Aí a galera sempre tem um. Não que você saiba, né, Larinha? Então, a vesícula biliar, para que ela serve? Ela produz essa substância chamada bile. E a bile, pessoal, ela é um emulsificante. Ai, professor, emulsificante, o que é isso? Galera, eu não tenho... Todo mundo, Rebeca, tem... Tomar cuidado, hein, com a sua alimentação. Ah, já tô entendendo as coisas aí, ó. Tô fazendo as ligações, ó. Tomar cuidado com as alimentações, cara. Então, a bile, ela vai ser produzida no fígado e armazenada onde? Na vesícula biliar. Então, a vesícula, pessoal, ela armazena, ela não produz. Então, ela só armazena, quem produz é o fígado, tá? Então, a bile, ela emulsifica, ou seja, ela prepara a gordura para quebrar. Ela não quebra a gordura, tá? Ela prepara a gordura. A bile, pessoal, ela é um detergente, tá? Detergente, professor, só conheço detergente da cozinha. É esse mesmo, é o mesmo da cozinha. Por quê, pessoal? O detergente da cozinha, ele é o quê? Ele é anfifílico. Anfifílico, professor, tipo o sapo, que ele é anfíbio, e isso, o sapo, ele não é anfíbio, ou seja, anfi significa dois. Bio, né, significa vida dupla. Então, quer dizer, professor, que de dia ele é Roberto e de noite é Carlota? Não. Quer dizer que ele pode viver tanto na água quanto fora da água. E quando a gente fala anfifílico, quer dizer que ele vai ter filia com coisas polares e coisas apolares. Já notaram quando vocês estão... precisa de bile, Matheus? Aí eu vou explicar por quê. A bile, ela vai preparar a gordura para ser quebrada, tá? Ou seja, ela reduz a tensão da gordura. A palavra correta é essa, tensão. Vou dar 2 exemplos para vocês, tá? E aí a gente fecha com a bile. Primeiro exemplo. Já tentaram lavar a louça sem sabão? Alguém já passou por essa experiência? Já. O que acontece se a gente tentar lavar o prato sem sabão? O prato vai ficar legal? Vai ficar legal? Ou vocês vão passar o dedo assim, vai vir só o óleo? Só o óleo, né? Vai passar assim, vai ficar só... Parecendo que eu... né? Então, tipo assim, ó. Por quê? Porque, pessoal, a gordura que ficou presa no prato, ela não vai sair com a água, porque a água é polar e a gordura é apolar. Então, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa se ligar a... A gente precisa fazer uma ligação com a gordura que está no prato sujo. E a água, não é que ela limpe, vocês vão entender o que ela faz. Ó. Então, por que a gente tem que passar detergente e esfregar com a bucha? Porque o detergente, pessoal, ele consegue se ligar com a sujeira e também consegue se ligar com a água. E aí, quando você esfrega ali, ele vai estar fazendo essas ligações por atrito. Então, vai atritando e vai fazendo essas ligações. Então, ele vai grudando na gordura, ou seja, na sujeira, e também vai estar grudando na água. Quando você jogar água de novo nesse prato que você esfregou, ele vai ficar limpo. Por quê? Porque a água puxa o detergente e o detergente puxa a gordura. Vocês conseguem entender isso aí? E aí o prato fica limpo. E o prato, ninguém puxa o prato. O prato fica lá. Entenderam? Agora eu vou dar outro exemplo. Já viram aquelas manchas de petróleo que geralmente no rio sempre fica, né? Quando você pega ali o Santos Dumont, vai descendo ali no rio, você sempre consegue ver as poças de óleo ali. E aí, aquelas poças de óleo, como é que a gente pode diluir? Porque o óleo, ele é apolar, a água é polar. Então o óleo ele fica por cima, ele fica boiando lá, né?
certo? Como é que eu posso quebrar esse óleo lá? Jogando também detergente, sabia que o pessoal faz isso? Pro óleo sumir. Mas é só para sumir. Tá lá ainda o petróleo, só que eles jogam o detergente para separar. Então, o detergente, o que ele faz, pessoal? Ele vai quebrar a molécula deixando ela menor, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Então, o detergente, pessoal, ele vai quebrando a tensão da molécula e vai deixando ela menor, entendeu? Um último exemplo, se você quiser trollar o pato. Eu não falei para vocês que o pato ele fica boiando em cima da água porque ele tem uma cera que ele vai passar na pena dele e a cera é apolar e ele fica boiando ali porque a cera é apolar e a água é polar. Agora, se você quiser sacanear o pato, o que você faz? Você pega aquele pote de IP, né? De minuano, sei lá, e você vai esperar o pato começar a nadar e você vai começar a jogar detergente no pato. O que vai acontecer com esse pato? Ele vai afundar, pessoal. Porque ele vai, o óleo das penas dele vai começar a quebrar e aí a água vai começar a fazer o efeito dela e o pato vai afundar. Tadinho do pato, não faça isso com o pato, pessoal. Tá? Mas é sacanagem, porque isso acontece na prática. Já viram os pelicanos? Tá ligado o pelicano, né? Pelicano é tipo um pato, só que ele é do mar. Pelicano sempre tá ali pela água, né? E aí o pelicano, ele sofre muito também por isso, pelas manchas de petróleo, às vezes ele tá boiando ali na água, e aí o pessoal joga o detergente ali na água, né, pra desmanchar a mancha de petróleo, e ele acaba afundando. Sacanagem, né? Como sacanear um pato em 3 passos, né? Primeiro passo, localiza um pato. Segundo passo, vamos lá. Então a bile, pessoal, vocês entenderam, a bile ela vai quebrar a gordura em pedaços menores. E aí vai facilitar a enzima chamada lipase, que é a enzima que quebra esse lipídio, a trabalhar. Entendeu? E aí olha só que loucura. A gente precisa ou não dessa vesícula? A gente precisa de bile, não precisa? Vamos lembrar. Então a bile ela emulsifica, ou seja, ela prepara a gordura para ser quebrada. A vesícula, pessoal, ela guarda a bile. Mas quem produz a bile é o fígado. Entendeu? Então olha só. Quando a gente consome alguma gordura, um alimento muito gorduroso, quando passa pelo estômago, o estômago já... Sabia que o estômago já avisa o intestino e o fígado para produzir a bile? Então, quando a gordura passa pelo estômago, o estômago já avisa o fígado para produzir bile e já avisa também o intestino delgado para começar a produção de enzimas. E aí o que acontece? Se você não tem vesícula, você vai simplesmente jogar a bile direto no intestino. Se você tem vesícula, você vai armazenar e vai conseguir acumular uma quantidade que seja mais ideal. Entendeu? Então você consegue regular mais isso. Quando você tem uma vesícula, você regula a quantidade que você joga. Você consegue armazenar também, caso você consuma uma coisa muito gordurosa, você consegue armazenar muito bile e aí liberar essa bile também. Se você não tiver vesícula, você não consegue armazenar, então você não consegue quebrar gorduras muito complexas. Então uma pessoa sem vesícula não quer dizer que ela não possa mais comer gordura. Ela pode, porque ela continua tendo bile. Só que ela não consegue armazenar a bile, ou seja, ela vai jogando ali de pouquinho em pouquinho, sem armazenar. E aí qual que é a consequência disso? Ela não consegue dar tempo de degradar gorduras muito fortes. Então a pessoa acaba, se a pessoa tem problema na vesícula, ela não pode ficar consumindo muito óleo, muita gordura, porque ela não vai conseguir degradar essa gordura. Então ela vai acabar passando mal, vai ficar com diarreia, né, vai ter um desconforto ali, vai ser chato. E aí isso mexe muito com a qualidade de vida da pessoa, né? Que às vezes ela quer comer um negócio ali, e aí sempre fica nesse medo, né? Se vai passar, vai passar mal, não vai. E aí isso gera muito mudança de hábito de vida. Não é todo mundo que adere, né? Mas é interessante, assim. E aí, tipo assim, dá pra viver sem, pessoal, essas gorduras dá demais. Pô, alimentação muito gordurosa também não é bom pela questão do colesterol, tá? Não, galera, mas é assim mesmo também, pô. Vocês são novos pra caralho. Isso, mas tem que pensar depois, pessoal, Rebequinha, numa reeducação alimentar, velho. A retirada é causada pelo quê? Boa. Então, Luizão, o que acontece? Essa vesícula, ela é linda, maravilhosa, às vezes acontece de dar uma pedra. E é a famosa pedra na vesícula, tá? Seria como se fosse a bile mesmo em forma de sal. E ela forma pequenas pedras. E aí essa pedra, meu amigo, se ela sai da vesícula e começa a passar ali no ducto coletor, tu vai sentir uma dor que é uma beleza. É dor demais, certo? E aí também tem que lembrar, pessoal, que a vesícula e o pâncreas, eles são ligados por meio de tubos. Então, se você, por exemplo, entope uma vesícula, você pode dar uma pancreatite, por exemplo. Entendeu? Então é bem comum uma pessoa que ela tem esse hábito de vida assim,
dá uma colicistite, né, que no caso seria uma pedra na vesícula, e aí é bem comum também dar pancreatite. Todo mundo já tirou. Será que é genético, Rebequinha? Alguém já teve pancreatite na tua família? O que causa pedra? Se toda a tua família tem, pode ser tem um fator genético, sim. Depois tu vê se deu pancreatite, mas com certeza. Tá? A pedra, Larinha, é o seguinte, ó. Imagina. Imagina um copo. Todo mundo consegue imaginar. Cadê? Não precisa que não tem um copo aqui dentro. Ó, pegar meu copão aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Olha o que acontece. Se eu pego esse copo, aí ele tem uma quantidade de água, vamos fingir. Eu começo a jogar sal nele lá, ó. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais diluir. Ou seja, eu vou alcançar o ponto de saturação. Certo? Se eu não conseguir mais diluir ali, vocês já perceberam que vai começar a armazenar aqui embaixo? É que nem o Nescau. Não tem quando a gente vai fazer o todinho, o Nescau. Sempre fica aquele borrão preto embaixo assim. Aquilo lá é porque, pessoal, a gente já alcançou o ponto de saturação. Então, tudo que você colocar ali não vai ser diluído. Entendeu? Então, assim, é mais ou menos assim. A formação desses cristais é porque a gente vai ter uma precipitação. Ele meio que fica saturado, o sistema. Entendeu, Larinha? Tranquilo, né? Show, pessoal. Aí, como eu estava falando para vocês, né, essas gorduras, como elas são apolares, elas têm que ser transportadas por meio de proteínas. Então, gorduras que têm um volume muito alto, elas são levadas, né, ou seja, pelo LDL, certo? E aí, como eu estava falando para vocês, ó, eles podem acabar causando o quê? Placas aqui, ó. Então, lembrar que o LDL está relacionado a placas de aterosclerose. E essas placas, pessoal, podem interromper o fluxo sanguíneo e causar vários problemas, né? Problema de pressão, problema de... Enfim. Pode dar até um ataque cardíaco, dependendo de qual vaso a gente entupiu, né? Então, como eu estava falando, já falei para vocês, o HDL é considerado o bom, né, o colesterol bom, e o LDL é considerado ruim, tá? Além disso, eu falei para vocês também que a estrutura da membrana plasmática ela é formada de quê? De fosfolipídios, tá? Não, aí a apendicite, pessoal, já é diferente, tá? Por quê? A apendicite é bem comum dar em... Eles são novos, né? Eles tiveram bem novos, né, Lara? Falei, não foi? Antes de 20 anos, os meninos, né? Os filhos dele. Não, é azar mesmo. Eu já tive apendicite também. Todo jovem está sujeito a ter. E aí não tem relação com alimentação, tanto assim, tá? Não tem tanto a ver. Agora, pedra na vesícula e pancreatite tem a ver muito com a alimentação, tá? Antes de 15 anos. É isso mesmo, pô. A apendicite dá muito novo. Eu tive apendicite muito velho. Eu tive apendicite velho. Eu tive com 22. Entendeu? É normal, pode acontecer com qualquer um, tá? E aí, só para fechar aqui, pessoal, lembrar que as membranas elas são formadas por fosfolipídios, né? Então, a parte que é apolar, ela vai se esconder aqui para dentro. E a parte que é polar, né, que são os fosfatos, eles são para fora. É velho. É porque é velho para apendicite. É porque a apendicite dá muito em adolescente, pessoal. A gente adolescente, jovem, adulto. Por isso que eu perguntei se era antes dos 20. Dá muito. Mas pode dar em qualquer idade. Pode dar em qualquer idade. Mas dói muito, gente. Dói muito, dói muito, dói muito, dói muito. Galera, minha idade, eu tenho 24, vou fazer 25. Comecei a dar aula com 16 anos, pô. Entrei na UNB com 16, formei em ciências com 20, né? E aí eu tô na medicina desde então, desde os 19/20, tô aí. Eu tô quase me formando, se Deus quiser. Como? Cara, foi... Velho, não era nem porque eu era nerd, não, pô. É porque foi tipo assim, eu larguei a escola no segundo ano e aí eu fui fazer supletivo. Boa, né? E aí eu fui trabalhar, cara. Eu trabalho desde os 14 anos, entendeu? Então, tipo, chegou mais ou menos ali, eu terminei até o segundo, aí o terceiro ano eu fiz no supletivo, né? Aí eu já emendei, eu entrei na UNB para ciências, e aí já fiz o supletivo, aí fiz a licenciatura rapidinho, licenciatura vocês formam em 3 anos e meio, 4 anos. Fiz a ciência e já emendei na medicina. Dá pra vocês fazerem, gente. Pular o terceirão, rola demais. Rola demais. Na minha época era mais fácil. Hoje em dia tem que entrar com advogado e tal, mas mesmo assim dá certo. É bem fácil.
Vai, rola, pô, é sério mesmo. Ó, galera aí, já tô planejando, professor. Ano que vem eu tô indo embora então. Já tá fazendo as contas, né, Matheus? Mateusão, não. Geralmente é um vestibular geral. Depende da faculdade. Por exemplo, se for faculdade federal, no caso o UNB, é uma prova para todos os cursos. Nas particulares, é uma prova para todos os cursos e uma separada para medicina, quando tem medicina. Entendeu? Mas geralmente, por exemplo, o UNB, o PAS, vocês vão. Todo mundo ali para todos os cursos. Ah, eu quero começar isso com vocês mesmo. Em relação ao carnaval, né? A gente é sempre pró ter aula. Na segunda e se eu acho que não vai ter, mas acho que na quarta vai. E aí qualquer coisa eu vou marcar uma aula tipo sexta para vocês não ficarem sem aula também. Tem o feriado, pois é. Tem o carnaval. Show? Não, sim, pois é. Pra mim, eu sempre sou a favor de ter aula, tá? Mas não depende só de mim. Então, qualquer coisa eu marco uma aula isso pra vocês aí, tá? Show, pessoal. Aí, assim, vou só terminar essa parte aqui de lipídios, tá? Aí na próxima aula a gente vai estar fazendo proteínas e junto com citologia, aí a gente já vai meter pau em exercício, tá? E aí a gente vai estar fechando praticamente quase toda a biologia, pô. E aí vou fazer a parte de ambiental com vocês, a gente vai fechar praticamente biologia e já vai começar. Física, vou fazer intensivo de física com vocês também. Cinemática e dinâmica. Show? E só pra gente terminar aqui a questão dos lipídios, pessoal. Já viram... Vocês sabem quem é o Donald Trump, né? O ex-presidente dos Estados Unidos, né? Agora é o Joe Biden, né? Todo mundo sabe quem é o Trump, né? Sei. Já viram que a cor dele ele é laranja? O velho é laranja? Já viram isso aí? Já perceberam que os americanos em geral são laranjas? Aqui no Brasil não tem muito isso, né? Mas é verdade, vou te explicar por quê. O nosso pigmento da pele, ele é constituído de duas coisas. Da melanina, ou perdão, da melatonina, da melanina pro sono. Da melatonina e troquei. A melanina da cor e melatonina do sono, foi mal. Então, a gente vai ter a melanina, dando a característica da coloração, e também os carotenoides. Exatamente, é o pigmento, pô. Então, o Trump é laranjão por causa do caroteno, tá? E aí, lembra disso, pessoal, o caroteno ele é apolar, tá? E aí, onde é que a gente obtém esses carotenoides, pessoal? Vitamina A, né? Já ouviram falar que comer cenoura é bom para não ter que usar óculos? Já ouviram falar isso? Por que o pessoal fala isso? Porque a cenoura, pessoal, ela é rica em caroteno, né? E aí, lembrar que carot, né, é laranja, né? Como se fosse em inglês, né? E a vitamina A é bom para evitar cegueira noturna, lembrar disso aí, tá? Porque o carotenoide ele vai ser armazenado lá no retinol, ou seja, na retina. E né, esse retinol, ele vai alimentar os bastonetes. Então, o bastonete ele fica na retina, ele fica só captando luminosidade. Então, por exemplo, por que um gato ele enxerga mais do que a gente no escuro? Primeiro que ele tem uma pupila bem maior, então consegue entrar mais luz no olho dele. Segundo que também o gato ele tem muito mais bastonete que a gente, então eles conseguem captar bem mais luz e enxergar melhor no escuro, tá? E aí se a pessoa tem muita deficiência em vitamina A, né, que é o retinol, ela acaba por perder algumas funções do bastonete e ela acaba tendo uma cegueira noturna, tá? Lembrar também que a vitamina A, pessoal, ela é lipossolúvel, né? Ou seja, ela vai ser armazenada na pele. Por isso que o Trump ele fica meio laranja. Por isso que o nome é cenoura e bronze, né? É o bronze, a cor do bronze, que seria a melanina, e o cenoura, vocês entenderam agora, são os carotenos. Ele é laranja, Matuzão, ele é laranja porque ele armazena esse hormônio na pele dele e aí se manifesta. A gente também armazena, pô, mas é porque a gente é BRzão e aí a nossa melanina ela se sobressai. Mas é bem comum os americanos eles serem meio laranja, é porque é armazenado na pele. E aí você se pergunta, então quer dizer, se ele comer um montão de cenoura e laranja, ele vai ficar mais laranja? Vai. Ele não tá doente, pessoal, é normal isso. A gente armazena esse hormônio na pele, porque a pele é gordura, e a gordura é apolar, entendeu? Então, como essa vitamina A, ela não dilui em água, a gente tem que armazenar ela onde? No lipídio, na gordura. Aí fica armazenada na pele, pô. Entendeu? Já tá com a cola. Show, galerinha. Então entenderam aí, né? Os carotenoides, né? Também são lipídios, tá? E aí, a aula que vem a gente vai continuar aqui com a parte de proteínas bem rapidinho e a parte também de citologia, tá?
Gostaram, pessoal, dessa aula um pouco mais direcionada assim, à teoria? Tranquilo, né? A gente vai estar mesclando algumas aulas de prova e algumas aulas dessas aí que são assuntos que despencam em prova. A gente tem que trabalhar em cima deles, tá? Claro, vou demais. Vou mandar os slides para vocês, tá? Nossa, adoro. É a aula que eu mais gosto também. Eu adoro, na verdade, eu amo ciência, gente. Química, física, para mim, biologia é demais. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite para vocês. Obrigado, Larinha. Obrigado, Ju. Todas as Jus, né? Tem a Juliane e tem a Júlia, né? Tá? Valeu, Luizão. Valeu, Luísa. Tem o Luiz, a Luísa, a Ana Clara, a Rani, né? Tchau, Rani. Obrigado também. Genilson também. Obrigadão, Genilson. Tamo junto, meu bom. Ana Cristina também aí, sempre fazendo a presa. Obrigado, Ana. Tamo junto. Valeu, Rebequinha. Valeu, pessoal. Obrigado, Tawane. Tchau, gente. Fiquem com Deus. E valeu, Isaac. Também tamo junto. Mateusão também. Fera demais, gente. Valeu, velho. Vocês são fera, vocês são fera. Qualquer coisa que vocês precisarem, viu? Só me mandar mensagem. Forte abraço pra vocês.